Gente, vocês viram os vídeos aí, né? Sabíamos que talvez teriam algumas pessoas que não concordariam muito, ou às vezes ficaria com um pouquinho de aversão sobre o assunto que nós trataríamos aqui, porém, liderança envolve-se correr riscos, né? E esse é um risco que eu gosto de correr, porque já falamos várias vezes que sempre quando nós vamos falar de avivamento, se nós vamos falar sobre dons espirituais, se nós vamos falar sobre curas, se nós vamos falar sobre milagres, sobre ressurreição, sobre multiplicação, sobre manifestação do Espírito, o crente, ele vem e ele vibra, só que quando ele sai do templo, ele não consegue manter essa mesma vibração que ele teve aqui dentro, lá fora. E nós, estudando sobre avivamento, nós aprendemos que avivamento sem transformação social é apenas um conto de fadas. Então, por isso que eu acredito muito no potencial e na inteligência dos jovens, né? E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para jovens da nossa igreja, alguns amigos de fora da igreja, sobre política. Mas não sobre partidos ou sobre candidatos. Começamos a conversar sobre comunismo, sobre socialismo, sobre capitalismo. Começamos a falar sobre marxismo. Qual é a influência do marxismo cultural nos dias de hoje? O que nós colhemos disso? E aí, algumas pessoas não sabiam nada disso. Eles se baseavam para defender o que hoje se nomeia direita ou esquerda, às vezes por um assunto polêmico que a mídia solta para deixar o povo se bater. Mas o conteúdo em si, total, eles não buscam. E eles não sabem. E a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, eu vou chamar aqui a galera que vai participar hoje, o Israel, o Tiger, o Alan, o Davi. Você viu aqui, tem que pedir perdão à irmã. Cadê o Ivan? O Ivan está ali também. Vocês podem entrar aqui, o Israel, o Tiger. Gente, eu pedi para eles estudarem sobre assuntos específicos aí nas últimas semanas, para que a gente pudesse passar conteúdo para vocês, para que vocês saibam de fato o que é, quando começou, por que começou, qual é a ideia e o que as pessoas pensam que é. Né? Porque hoje, quando nós olhamos para a igreja de Jesus, nós olhamos um povo perdido, um povo dividido, um povo sem conhecimento e que gosta de brigar na internet, não é verdade? Gosta de brigar na internet, mas às vezes não sabe nem por que está brigando, não é verdade? Deus está falando! Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, né? E eu quero que vocês entendam que aqui nós não vamos defender uma ideia, nós não vamos defender um partido. Todos nós aqui, nós vamos defender o cristianismo, porque nós acreditamos que Jesus estabeleceu dentro da Bíblia, dentro do Evangelho, o padrão e a cultura para que nós possamos viver. Amém? Então, nós vamos sentar aqui, eu vou deixar a galera aí, temos aqui na minha direita o Ivan, temos o Tiger e o Davi. E aqui na minha esquerda, proposital, né? Nós temos o Israel e nós temos o Alan, né? E de fato aqui eles vão estar apresentando os fatos sobre a esquerda e a direita, e hoje nós vamos entender que na verdade vai muito além da direita ou esquerda, porque hoje nós encontramos cristãos que às vezes eles são a favor de algo que a esquerda defende, mas também são a favor de algo que a direita defende. E aí, qual posição eu tenho que tomar como evangélico, como cristão? O que o cristianismo manda eu fazer? Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu realmente aceitei o Evangelho como um estilo de vida para mim, ou não? Eu tenho tido um estilo de vida evangélico? Sim ou não? Então, nós vamos aqui conversar, eles vão aí ter um tempo para apresentar. Eu vou começar aqui com a galera da minha direita, eles vão falar aqui em 2 minutos sobre o que eles vão apresentar para vocês. Pode começar. Boa noite, gente. A
gente vai tentar passar um pano bem resumido, porque o nosso tempo não vai dar para tantos assuntos que a gente vai abordar aqui. Então, assim, a direita, ela tem suas ideologias, e algumas que ela defende é sobre livre mercado, é sobre algumas questões bem específicas sobre a questão financeira, onde o Estado, ele administra o mínimo possível do indivíduo, então você tem total liberdade para fazer com aquilo que você tem no seu dinheiro e assim por diante. Como também a direita defende a questão moral, uma questão de família, e também questão religiosa em si, onde nada sobressai essas questões morais dentro da sociedade, mesmo que a sociedade como um todo possa falar outras coisas, a direita ainda ela defende o que é importante nesse sentido de religião, de moral e assim por diante. Também as questões não só da liberdade financeira, mas também das questões de liberdade de expressão. Davi vai continuar. Não, pode passar para lá. Então agora vocês vão falar aqui o que vocês vão apresentar para a galera hoje. Alan e Israel Salazar. Que dupla, hein? Boa noite, gente. Só quero, antes, trazer uma explicação que eu acho que é bem pontual, que nós estamos aqui posicionados, cada um, para falar a respeito de algum tema, apenas de uma maneira para que nós pudéssemos nos organizar didaticamente, né, pai? Mas não quer dizer que nenhum de nós defende o ponto que vai estar expondo, e não estamos aqui com essa intenção. Nós queremos apenas, como liderança, que notou que o nosso povo carece de um conhecimento nessa área, expor para vocês algumas noções básicas. E eu digo básicas porque nós temos aqui em torno de 30, 40 minutos para falar a respeito de temas que são bem complexos. Então, se tem pessoas aqui, eu sei que tem pessoas estudiosas a respeito dos assuntos que serão citados, eu já te peço desculpas antecipadamente. Aqui é um lugar que nós não conseguiremos aprofundar essa discussão. Então, nós até temos criado, como ministério, alguns mecanismos para que nós possamos meditar a respeito de política, cidadania, evangelho, com mais profundidade, mas hoje aqui não é o caso, são noções básicas mesmo. E nós aqui, eu e o Israel, falaremos a respeito da esquerda, falaremos a respeito de socialismo, a respeito de comunismo. E o socialismo, nós queremos expor basicamente o conceito. Surgiu séculos atrás com a intenção de que as propriedades fossem distribuídas pela população, tudo aquilo que gera renda fosse direito do povo, controlado pelo governo, e o governo pudesse também definir tudo a respeito da economia, com relação a salários, preços, estoques, um Estado forte, com a população sendo dividida em apenas uma classe, e não existiriam mais classes, todos com uma igualdade de oportunidades e de rendimentos. Surgiram algumas ideias, algumas vertentes a respeito do socialismo, e aqui repercutiu mais, e até hoje se fala muito, foi feita pelo Karl Marx, e o Israel vai dar uma continuidade, já ligando o socialismo com o comunismo também. Legal. Gente, eu brinquei aqui no começo que eles estavam aqui propositalmente na minha direita e eles estavam propositalmente na minha esquerda, porque se a gente for buscar lá no início disso, a ideia de direita e esquerda aconteceu porque, de fato, os conservadores se sentavam lá do lado direito e os que queriam a parte liberal se sentava do lado esquerdo. Então, na verdade, o que nós chamamos de direita e esquerda hoje deu-se de lá, porque os conservadores se sentavam na direita e os que queriam ser mais liberais se sentavam na esquerda, né? Então, quer dizer que se eles sentassem ao contrário, a esquerda seria a direita de hoje e a direita seria a esquerda, né? Então, é simplesmente por um local que eles sentavam, né? Mas, por que eu falo isso para vocês? Porque, às vezes, nós não sabemos desses detalhes básicos, né? E nós não entendemos aí o surgimento, e aí nós queremos aí debater algo que nós nem sabemos por que surgiu ou por que do nome, né? Então,
Eu quero agora fazer uma pergunta mais específica para a galera aqui da minha direita, entendendo e partindo da época, porque eu falo da época, se a gente for puxar lá da época da monarquia para cá, nós vamos aqui e não vamos sair do lugar. Então, eu quero partir da ideia que, quando a política era discutida, nessa época que os conservadores se sentavam na direita e os liberais na esquerda, né, deu-se a ideia do comunismo, do socialismo e do capitalismo, onde era discutido apenas política, religião, né, e economia. Né? As ideologias que hoje são colocadas em exposição, nessa época não eram entrado em debates políticos. Né? Quando eles começaram a entrar? Quando caiu o muro de Berlim, e aí a China, ela adotou o capitalismo, sendo comunista, para começar a desenvolver a sua economia, houve um silêncio na época da esquerda. Aí, com o passar do tempo, eles começaram aí a buscar essas pessoas menos favorecidas e mais ali oprimidas na época, que eram os homossexuais, a galera do assistencialismo, porque eles precisavam de algo para defender politicamente. E daí começou a se debater também questão sexual e ideologias sexuais dentro da política, uma vez que outrora não. Então, por que eu quero começar a partir daí? Porque o nosso contexto hoje se discute. Então, hoje em dia, o Alan vai falar daqui a pouco do gráfico, mas você também pode fazer essa divisão, não só de uma forma horizontal, direita e esquerda, mas também de uma forma vertical, onde você vai ter aí a questão de liberdade econômica e liberdade social. Mas, enfim, como um todo, o capitalismo em si é um sistema de troca, e que ele defende o quê? Basicamente, eu tenho algo que você precisa, você tem algo que eu preciso, então a gente troca. O que vai regulamentar essa troca é um negócio chamado moeda, dinheiro. Então, o que você tem que eu preciso vale um tanto de dinheiro, o que eu tenho que você precisa vale outro tanto de dinheiro. E isso não tem nada a ver com o governo, isso tem a ver com a gente, isso é o livre mercado. Então, eu decido se eu quero pagar por aquilo que você me oferece ou não. Você decide se você quer pagar por aquilo que eu te ofereço ou não. Se você não quiser comprar de mim, eu tento vender para os outros caras que estão querendo oferecer também. Isso é o sistema capitalista, isso é livre mercado. A liberdade que as pessoas têm de procurar da oferta e da demanda. Todo mundo já ouviu isso na escola, a oferta e a demanda. Esse que é o sistema capitalista. Então, é um Estado mínimo, é um Estado que ele cuida das funções básicas, ele cuida das funções da educação, ele cuida das funções da saúde, da segurança, da justiça, mas a economia, cara, o dinheiro está na mão do povo, deixa o povo produzir riqueza, deixa o povo fazer a parada. Basicamente, se você for pensar em Estado mínimo, em capitalismo e na essência, lá atrás, de um cara chamado Adam Smith, é mais ou menos isso, entendeu? Eu tenho 10 segundos e eu falei em menos de 2 minutos, olha só que legal. Então, vou usar meus outros 5 segundos para nada. É isso aí. Legal. Eu também agora, perguntando para vocês, também nessa linha econômica, mas pedindo, como o Alan não teve a base do cronômetro, porque não soltaram lá, que você dê continuidade no que ele estava explicando e já entra nessa questão econômica do que a esquerda defende. Antes de mais nada, obrigado pelo cafezinho, né? Quem botou, muito obrigado. Tá delicioso. Muito bom. Solta o tempo aí. Gente, são ideologias que tratam dentro de alguns campos. Campo político, campo econômico, campo moral, campo social. Karl Marx. Quem já ouviu falar de Karl Marx? Todo mundo já ouviu falar de Karl Marx. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Vamos definir depois, você na sua cabeça. Karl Marx, ele vem de um contexto lá da Prússia, da Alemanha antiga, e aí esse cara enxerga as relações entre os patrões, que são os burgueses, e o proletariado, que são os trabalhadores, e ele pensa, isso está errado, né? Esse modelo opressor, como Karl Marx diz, está errado, essa relação está errada. E propõe alguns sistemas, dentre eles, a tomada da força, a tomada da força de produção, né? O fim do salariato, a forma como as pessoas recebiam o seu salário, né? Ele defendia isso, dizia que isso tinha que estar na mão do produtor, na mão do povo, na mão do trabalhador. Eles tinham que tomar isso à força. E aí deu-se início, então, a um pensamento marxista, né? Depois isso evoluiu com Engels, que foi um outro cara parceiro de Karl Marx,
e eles pensaram muito, escreveram alguns livros, e meu tempo está acabando, estou ficando nervoso com esse negócio diminuindo ali. Eu vou te dar mais um minuto para você concluir. Mas é muita coisa para falar. Mais um minuto, Natália. Falar 2 minutos sobre uma história de 200 e poucos anos. Vamos lá. E a evolução desse pensamento de Karl Marx é o marxismo cultural, que a gente tem hoje, de alguma forma bem clara, no Brasil, se a gente parar para observar. Isso se dá dentro dos campos de influência, inclusive religiosa, social, política, financeira. Eles começaram a pensar por que o socialismo não deu certo em países ocidentais, por que isso não funcionou. Uma escola chamada Escola de Frankfurt traçou algumas estratégias para que o socialismo fosse, então, implantado, esse pensamento marxista fosse implantado em países onde a sociedade não tivesse nenhuma crise financeira, econômica, nem social. Então, alguns pensamentos foram traçados acerca disso. A gente vai estar discorrendo sobre isso aí, aqui, daqui a pouquinho. Legal. Também, dentro do que é defendido numa visão política, eu quero que vocês apresentem agora qual costuma ser o plano de governo de um candidato que se diz capitalista ou de um candidato que se diz de direita. Tá? Eu quero que vocês apresentem, geralmente, qual é o plano de governo que ele costuma oferecer, sem citar nomes e nem partidos, mas o que um candidato que quer implantar o que a direita propõe, o que ele costuma propor como ideias para o povo, para que eles consigam se identificar aí dentro de um contexto atual do que vocês falaram aqui anteriormente. Alô, boa noite. Boa noite. Seguinte, tem alguém aqui que não gosta de política? Pode levantar a mão, fica livre. Que legal, pô. É bacana. O fato de você não gostar de política e não querer se posicionar em relação à política, você já está mostrando de que lado você está se posicionando. Porque quando você não se posiciona, fica mais fácil do governo te controlar. Então, essa questão de você não gostar de política, não gostar de debater política, é uma questão muito mais profunda. Porque quem que tem um celular? É porque a política do teu país te proporciona isso. Então, quem aqui tem um computador? É porque a política do teu país te proporciona isso. Então, tudo envolve política. Em onde você está, a roupa que você veste, a roupa de marca que você tem, o celular que você tem, o carro que você tem, isso é política. Então, é tão importante a gente, como cristão, estar no meio da política. Em relação a isso, o que a direita propõe, né, propõe um livre mercado liberal, onde cada indivíduo, porque é o direito da propriedade privada. A pessoa tem o direito da propriedade privada no capitalismo. Já no comunismo, eles acreditam que, não, você não tem... Desculpa. Ao contrário, né? Mas no capitalismo você tem o direito da propriedade privada, né? O direito do indivíduo de produzir a sua riqueza, né? Então, um exemplo é... Nossa, tem um tempo. Esqueci disso. Essa questão... Me perdoe. Então, a proposta de uma pessoa de direita, né? Acredita-se que uma proposta da pessoa de direita, de um governante de direita, não conservador, mas o que acontece? Essa questão de ser direita não significa que a pessoa também é conservador. Essa questão de ser conservador ou não é transcultural, né? Igual, porque é o direito da pessoa como indivíduo. Vou dar um exemplo. Desculpa, fugi um pouquinho disso aí. Acabou o tempo aí, eu só quero que vocês conversem e que vocês respondam qual é o projeto de um candidato que se diz de direita. Seja bem objetivo na resposta. Tem 1 minuto para responder. Bem objetivo. É porque essa questão de ser conservador tem a ver com o lado de direita, né? A posição política de direita, porém ela é transcultural em relação a isso, né? Tem um movimento feminista dentro da direita e um movimento feminista dentro da esquerda, apesar das pessoas não acreditarem nisso. A proposta econômica de quem é de direita é o livre mercado. A pessoa poder negociar com quem ela quiser sem intervenção do governo para regularizar e regulamentar isso. Então, eu posso contratar quem eu quiser pelo valor que ele quiser, desde que ele concorde e que ele concorde com aquilo, e eu posso vender pelo valor que eu quiser. É isso que é uma proposta de direita econômica, né? É o livre mercado. É você poder adquirir o que você quer e pagar quanto que você quiser para ele. Legal. Então, agora, eu quero perguntar para a galera aqui da minha esquerda.
Ainda em cima do que o Israel estava falando, eu acho que não conseguiu, por causa do tempo, detalhar a total questão, pensamento da economia, da questão que a esquerda defende, né? Então, eu gostaria que você continuasse aí em 2 minutos, para que a galera tivesse clareza sobre isso, para que eles consigam distinguir dentro do que vocês estão falando. Socialismo, então, uma ideia central, a propriedade social dos meios de produção, a economia planificada. Primeira vertente foi o socialismo utópico, e a que nós temos o foco de falar aqui, que é a mais comentada, e várias vertentes depois se basearam nela, é a desenvolvida por Marx. O socialismo científico, Marx identificou de diferença para o utópico, que era o primeiro, que ele gostaria de propor ideias práticas. Gostaria de pedir o slide daqueles das pirâmides, por favor, Natana. Então, Marx tinha essa ideia de que a economia era a base da sociedade, e no topo da pirâmide ficavam religião, família, política, cultura e arte. Ali, então, embaixo eu escrevi que eu coloquei proletariado versus capitalistas, pois Marx não via outra saída a não ser que houvesse esse confronto, esse conflito. Então, o marxismo cultural veio depois, porque várias pessoas passaram a estudar o marxismo. O primeiro país a ser implementado foi na Rússia, não foi uma experiência boa. E depois, pode passar o próximo slide, Antônio Gramsci, ele conseguiu identificar que a base da pirâmide, na verdade, era o que Marx pensava que era o topo. A base da pirâmide, sim, era a arte, a cultura, a política, a família, a religião, e no topo da pirâmide ficava a política. Então, o que o marxismo cultural prega? E olha só, se atente para se você identifica alguma semelhança com o seu contexto, que é necessário que se enfraqueçam aquelas áreas de uma sociedade para que depois a economia também seja alterada. Então, enfraquecendo a arte, a cultura, a política, a família, a religião, você consegue ter uma sociedade mais suscetível a uma revolução. Aquela frase que está ali embaixo do slide, ela é feita pelo Gramsci mesmo. Sociedades culturalmente mais fracas são mais vulneráveis a presenciar revoluções. Então, isso é o que nós vivemos hoje. Tem 1 minuto também, não? 30 segundos para encerrar. Então, não é mais através do conflito. O marxismo cultural é algo mais sutil. Gramsci ele foi preso e escreveu os Cadernos do Cárcere, onde ele relata toda essa teoria. E isso tem acontecido em vários lugares do mundo, inclusive nós conseguimos identificar na nossa sociedade. Legal, acredito que ficou claro para vocês a questão da política econômica, do que hoje o que se diz direita defende, o que se diz esquerda defende. Agora, eu quero perguntar na questão sobre religião, né? O que a direita vai falar sobre a religião? O que eles vão querer abordar como o que eles entendem que é correto? É muito amplo a gente falar só assim, se eu tentar definir, tipo assim, a direita, porque a direita brasileira tem muita gente, e muita gente pensa de muitas formas diferentes. Mas a gente pode pensar da seguinte forma, vamos puxar ali do que o Alan falou. A Revolução Silenciosa que o Antônio Gramsci pintou, que ele desenhou, ela acontece num viés 100% de esquerda, tá ligado? Ela acontece nesse viés aí, de essa revolução silenciosa de você tomar as esferas da sociedade. Uma das esferas que você toma para você fazer a revolução silenciosa é exatamente a fé das pessoas. Porque, como a gente sabe, o alicerce da revolução está nos pensamentos de Karl Marx, e a gente sabe também que o Marx falava, todo mundo sabe dessa frase, que a religião é o ópio da humanidade. Não é isso que ele falava? Então, é isso. Ele falava que a religião é o ópio da humanidade. Então, se você for querer traçar um oposto, você pode pegar alguns candidatos de direita que pregam, né? Quem prega é pastor, mas você entendeu o que eu quis dizer? Ele fala sobre a tolerância religiosa. Ele vai falar sobre o quê? Cara, que as pessoas têm o direito de terem a sua religião. Aí você fala assim, mas o meu candidato de esquerda também fala sobre tolerância religiosa. Muitas vezes ele fala, mas fica só um discurso, sacou? Porque muitas vezes quando você diz que você é cristão, aí já automaticamente você já sofre um rótulo, entendeu? E você já sofre um rótulo de, bom, se você é cristão, então você é rotulado de machista, de opressor, de
você não respeita as mulheres e por aí vai. E não é bem assim. Então a gente percebe que no Brasil hoje, num viés de direita, existe um pouco mais de tolerância religiosa, sacou? Existe um pouco mais, talvez, aí um lado um pouco mais tolerante sob um olhar cristão. Inclusive, sem partidarismo, mas a maioria dos candidatos, não todos, tá? A gente não pode colocar todo mundo na mesma sacola, mas a maioria dos candidatos cristãos que estão por aí se denominam de direita ou se filiam a partidos de direita. Eu tô no tempo, velho. Legal. Tá, cravado. Estudou. Cirúrgico. Agora, eu quero falar em cima dessa questão de religião, o que a esquerda acredita que é o correto, ou o que eles, pelo menos, tentam passar nos planos de governo que eles apresentam para a sociedade. Não existe. Abandona. Como o Davi disse, a maioria do pensamento de esquerda é pautado em Marx. E Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Uma das coisas que eles, como pensamento do marxismo, é ferir o pensamento judaico-cristão. Uma das coisas que eles perceberam que o marxismo não deu tão certo nos países ocidentais, porque eles não deu certo em países onde o pensamento era judaico-cristão, a família tem esse embasamento, e o direito é organizado de maneira greco-romana. Nós temos uma organização jurídica muito boa. Então, por isso, o marxismo e, automaticamente, o socialismo não funcionou nesses países, porque nós temos crenças, né? A sua família, com certeza, se alguém que não é evangélico, alguém é católico, alguém é do candomblé, alguém é de alguma religião enfim, alguém é de alguma religião. Então, nós temos crenças. E o marxismo, como ele disse, defende essa tese de que a religião é o ópio do povo, ela entorpece os sentidos da percepção, e o marxismo prega também a hegemonia do pensamento, o pensamento comum coletivo. Então, não é bom que pensem diferente. O ideal é todo mundo pensar igual. Então, a religião, não há espaço para ela, até porque, dentro desse conflito de ideias, que era antes entre burguesia e proletariado, isso se aplicou agora na inversão dessa pirâmide, como o Alan falou. Então, em vez de colocar patrões contra funcionários para derrubar o sistema capitalista, eu inverto isso. Eu vou atacar o padrão moral, eu vou atacar a sexualidade, eu vou atacar agora esses padrões organizacionais da sociedade para poder derrubar a economia. O marxismo, na verdade, ele surgiu para atacar o capitalismo e derrubar vocês. Gente, agora eu quero fazer uma pergunta. Nós temos aí apenas 14 minutos, então eu quero passar para a segunda parte do bloco, que é a parte do que um cristão... Eu sempre vou fazer a pergunta como um cristão, e vocês vão responder dentro do que vocês estão apresentando para que eles consigam entender onde cada esfera política pensa a respeito da fé de um cristão, né? Nós entendemos que desde o século I, a igreja ela foi perseguida pelo governo, pelo Estado, e por estar tentando, na visão deles, né, implantar uma outra política, ainda sem eles terem um entendimento do que era o Evangelho. Então, nós tivemos aí milhares e milhares de cristãos que foram assassinados por não retroceder. E é nesse Evangelho que nós acreditamos, né, que nós precisamos, sim, ter os valores da Bíblia inegociáveis, né? Porque se nós acreditamos no Evangelho, logo nós temos a Bíblia como nosso manual de fé. Se a Bíblia é o nosso manual de fé, ele não pode ser quebrado por nenhuma visão, porque aí nós estaríamos negociando o que nós dissemos que é o Evangelho. Dentro disso, nós temos algumas questões que estão em muita polêmica hoje, né? Uma delas é a questão do aborto. Então, eu gostaria que vocês, em um minuto, falassem a respeito disso, dentro do que vocês acreditam na questão política sobre esse tema, que tem sido muito polêmico aí, principalmente nos debates até dos presidentes que estão sendo candidatos atuais. Bom, você já começou, ou melhor, quando você terminou sua pergunta, você já começou a minha resposta. Ou melhor, a nossa resposta nessa questão da direita, que não vai ser sempre uma única resposta nesse sentido do aborto para todos os partidos ou para os candidatos em si.
tanto alguém de direita concorda, como alguém de esquerda não concorda, entende? Então, seria uma resposta muito ampla, ou senão eu estaria errado de falar assim, não, a direita pensa só assim, né? Mas, na maioria das vezes, quando você tem uma pessoa de direita, ela sempre vai pender, né? A gente pode dizer um pouco mais de 50%, para as questões de que não concorda com o aborto em nenhum nível da gestação, né? Então, assim, é importante a gente observar nesse sentido que não há possibilidade de uma resposta única, mas, na direita, existe e pende muito mais para que não venha concordar com o aborto. Legal. Agora, eu quero que vocês aí falem, dentro do que vocês estão apresentando, sobre o aborto, o que é que vocês têm para apresentar, que é a crença de quem apoia esse lado da política. Você que sabe, tem 1 minuto. O tema é bem complexo, na verdade, bem polêmico. Não dá para discutir no pouco tempo que nós temos. Mas o cerne na discussão talvez seja a partir de que ponto existe vida. E a partir de onde existe vida, nós cremos que já não se pode mais intervir. A contrapartida são pessoas que acreditam que aquela mãe, naquele contexto, tem o direito sobre o seu corpo e, em algumas possibilidades, ela poderia fazer essa opção. Uma opção que é muito citada, é a questão do estupro. O aborto quando existe um estupro. Mas, na verdade, se nós pegarmos 100 casos de aborto, talvez 1 ou 2 serão com relação ao estupro. E, muitas vezes, nós vemos esse argumento do aborto ser usado para defender uma causa na sua totalidade. Então, o posicionamento de esquerda seria... Legal. Você tem 30 segundos aí para apresentar aquela questão. Preciso do slide, Natana, daquele das setas, por favor. Vamos pegar alguém como exemplo. Dodô está aí, não? Vem, Dodô, corre, não, corre, só vou corre, citar daqui, tá? A gente conversava a respeito de tentar proporcionar para vocês uma maneira de ver. Eu não vou conseguir 1 minuto, tá? De proporcionar para vocês uma maneira de enxergar essa questão de posicionamento de direita e esquerda. Na verdade, aqui nós nos referimos agora num tema polêmico, a respeito de pessoas que defendem o aborto ou não, mas rotular quem defende o aborto ou não e outras questões sociais e morais como direita e esquerda não é a melhor maneira de se fazer isso. A gente está só seguindo um formato proposto dentro do que se é possível fazer. Mas aquela definição é complexa, porque vamos supor que o Dodô seja um cara a favor do casamento gay, e aí a maioria pensaria que ele está mais para a esquerda. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que defende a privatização das empresas. E aí ele estaria mais posicionado para a direita. E como que ele se enquadra naquele contexto? Passa um slide para mim, Natana. Então, esse esquema ele não é perfeito, mas ele é melhor do que o anterior, para que nós possamos ter uma ideia melhor a respeito de uma linha onde você se posiciona economicamente e uma linha onde você se posiciona em questões sociais. Na linha horizontal, quanto mais para a esquerda, maior a interferência do governo. E na linha social, quanto mais para cima, maior a interferência do governo também. Pode passar mais um slide, por favor? Então, na linha horizontal, a gente trata assuntos como economia, inflação, desemprego, impostos, salário mínimo, e ali você pode se posicionar com relação a temas como esses. E na linha vertical, nós tratamos temas como liberdade de expressão, discriminação, aborto, liberdade religiosa, legalização das drogas, cotas nas universidades, e mais uma série de temas em ambas as linhas. Existe até um site, nós temos aqui o link, se alguém se interessar, que te coloca lá 6 páginas de perguntas e te ajuda a se posicionar em um diagrama como esse, mas somente a título de curiosidade e para que nós possamos entender a maneira como nós podemos colocar cada situação em que nós queremos nos posicionar. Em uma linha apenas, não conseguimos abranger tudo. E nesse formato, a gente consegue ter muito mais eficiência. Legal. Vocês têm mais 1 minuto aí, que eles comeram mais um aqui. Referente ao aborto, né? A grande parte acredita que o aborto está ligado à galera que é direita, mas o aborto ele tem várias vertentes, tanto para a esquerda quanto para a direita. O princípio da galera que é direita é o princípio de que o meu direito individual
acima do coletivo. Então, pode parecer que não, mas essa questão de ser de direita e do meu direito individual de escolher algo acima do interesse coletivo está bem ligado também à direita. Porque grandes partes dos os países, na verdade, que legalizaram o aborto são países capitalistas. Então, essa questão do aborto não está ligada com a direita ou com a esquerda, mas ela é transcultural em relação a isso. A gente, como cristão, na verdade, a gente deveria, não pode, não deve, né, eu acredito, defender o aborto nem em caso de estupro, né, porque em Salmo 139 aponta que nós fomos escolhidos desde o ventre de nossa mãe, quando a gente estava em formação ainda. Então, as pessoas, para defenderem o aborto, acreditam que somente é vida depois de um tempo, né? Você é considerado uma pessoa depois de um tempo. Legal. Muito bom. Então, eu pedi para eles explanarem aí tanto a posição política da direita como da esquerda, qual é a visão deles, porém, a nossa visão cristã como evangélicos é totalmente contra, porque nós não acreditamos que você corrige um erro com outro. Né? Então, nós somos contra o aborto falando do evangelho. Tá? Então, se você se diz discípulo de Jesus e você tende a ser a favor, você tem que rever não a sua questão política, mas a sua questão de fé. Quem é Jesus para você realmente? Talvez não esteja claro para você ainda. Né? A segunda questão que também tem sido polêmica, muito, é a questão do casamento gay, até que o Alan citou, de homossexuais, né? Nós sabemos que nós temos sempre que respeitar, nós sabemos sempre que nós temos que não denegrir jamais o próximo, porém, nós sabemos que quem casa é o cartório, né? Aqui na igreja nós fazemos, às vezes, a cerimônia religiosa. Né? E a grande questão, eu vou falar agora como evangélico, vou perguntar tanto para vocês da direita como de esquerda, a questão é o seguinte: eu acredito que a opção sexual é livre, cada um escolhe fazer o que quer aí, sem tomar o evangelho como base. Porém, tomando o evangelho como base, nós sabemos que isso é uma abominação aos olhos de Deus, isso é bíblico. Né? Algumas pessoas vão falar que os tempos mudaram, que as culturas mudaram, realmente mudaram, porém, o evangelho ele é imutável, ele não muda. Então, ele é o mesmo lá atrás, ele é o mesmo hoje e vai ser até a consumação dos séculos. Então, biblicamente, Deus abomina isso. A questão é, uma vez que a democracia, a maioridade, vai falar sobre a favor disso, uma vez que eles casam lá fora, no cartório, é uma coisa. A questão é, quando essa democracia, ela tende a pender só para o lado de quem quer a mudança, porque uma vez que eles querem impor um casamento dentro de um templo religioso, eles estão indo contra o que nós acreditamos e o que nós temos como base, que é a Bíblia. Então, eu quero que vocês, de direita, falem qual é a posição política a respeito disso, em 1 minuto, e aí, depois eu não vou nem falar, porque nosso tempo já está um pouco avançado, eu quero que vocês também falem aí em 1 minuto qual é a posição do que vocês estão defendendo sobre o casamento homossexual estão apresentando, perdão. Eu quero que vocês falem em 1 minuto, mas do casamento, não estou falando do casamento em um cartório ou de morar junto, eu estou falando em um casamento evangélico, uma cerimônia religiosa. Então, aí é aquela mesma história, né, que a gente começa sempre do mesmo pressuposto. Tem uma galera que apoia, tem uma galera que não apoia, sacou? Não tem como eu abranger, tipo assim, a direita não apoia, não, porque tem gente que apoia, tem gente que não apoia. Aí você vai ter que pesquisar aí o cara que você quer votar e ver o que ele fala sobre isso, entendeu? E se ele não falou nada em nenhum lugar, suspeite, tenta mandar um e-mail, tenta saber qual que é o pensamento do cara, porque provavelmente ele está tentando ser politicamente correto, não se expor muito, e depois que ele for eleito, ele vai mostrar as garras. Então, é melhor você tentar saber antes como o seu candidato de direita ou de esquerda pensa antes de votar, tá ligado? Se um assunto que ele pensa não está amarrado, é melhor você não votar nesse cara. Né? Pelo menos eu penso assim, seja inteligente. Não adianta nada depois a gente gritar na rua igual um bando de leão e votar que nem um jumento. Então, cara, como que eu posso responder como cristão? O Dan já respondeu como cristão, cara. Como a Bíblia, como cristão, a gente sabe o que a Bíblia diz. Então, acabou, a gente fica com a palavra de Deus. Agora, politicamente falando, velho, você vai ter, o que eu falei, você vai ter a galera que é a favor, você vai ter a galera que não é a favor, mano. Aí você vê o que você quer votar e você vê qual discípulo de Jesus você quer ser. Marxismo cultural, que é o tema do qual eu estou falando, depois da escola de Frankfurt, eles traçaram algumas metas para poder implementar isso dentro da cultura. Não vou me ater a muitas delas. Alguns objetivos deles é o politicamente correto,
O primeiro você pesquise primeiro, depois tem o pensamento crítico, e a última é a luta de classes e minorias, que era o mesmo pensamento de Karl Marx, colocar os burgueses contra o proletariado. O marxismo cultural vai pensar na mesma coisa, só que agora com as minorias. Então, ele vai querer colocar heterossexuais contra homossexuais, ele vai querer colocar brancos contra negros, sulistas contra os nortistas, taxistas contra os ciclistas, enfim, né? É a luta de classes. Ele quer que... Na verdade, o pensamento para que haja a destruição desse modelo econômico capitalista, precisa acontecer a destruição do resto, que é o quê? Os padrões morais, os padrões éticos. Então, eles querem que os heterossexuais eles tenham relacionamentos extraconjugais e que os homossexuais tenham casamentos. Né? É uma inversão completa de valores e princípios que nós, como cristãos, defendemos. Gente, muito bom, né? Eu sei que o pessoal aqui estudou muito, né? Nós falamos assim, nossa, nós vamos ter 40 minutos, né? Mas já acabou os 40 minutos. Na verdade, nós passamos 5 e parece que faltou tempo para falar sobre esses assuntos, né? Porém, eu quero falar com vocês, se vocês quiserem chegar em um deles e conversar a respeito disso, depois do culto ou no particular, eles estudaram muito, muito, muito mesmo sobre essas questões. Na verdade, eles estudaram até antes do que precisava, então eles estão com muita bagagem. Né? O Israel estudou, ele falou para mim 18 horas, ele falou, como que eu vou falar em 2 minutos? Né? Realmente não dá. Porém, por que nós fizemos isso? Tomamos essa iniciativa para que vocês saibam o básico, né? E quando a mídia tentar jogar um assunto polêmico para a massa de manobra que eles chamam se debater, você saiba que você não pode se posicionar como isso ou como aquilo. Se você é realmente um evangélico, você tem que ver o que a Bíblia vai dizer sobre o assunto. E aí, se você é mesmo um discípulo de Jesus, você vai ficar com o que o Jesus estabeleceu. Até porque o evangelho não muda porque nós achamos que ele tem que mudar. Ele é imutável e infalível e nós temos ele como base para as nossas vidas. Amém? Vocês podem aplaudir aí a galera.